Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar sobre a lição de número 4 e você vai poder acompanhar comigo. O trabalho e atributo do ganhador de almas. Lembrando que nós estamos estudando uma série de estudos que fala sobre o desafio da evangelização. Então, o trabalho e atributos do ganhador de almas. Textual: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, 5. E a verdade prática: a missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo lugar e tempo, por todos os meios possíveis. A leitura bíblica está baseada em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 8, versículo de 26 a 40. É onde fala a passagem bíblica de de Felipe, que foi enviado lá de Samaria para as bandas do sul, que desce de Jerusalém para Gaza, onde estava o deserto, onde ele teve um encontro com o eunuco, que era o mordomo-mor da rainha de Candace, e Felipe pregou a ele o evangelho, e ele decidiu descer as águas e foi para a sua terra natal, feliz, satisfeito, porque conheceu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É um texto bastante extenso, eu simplesmente vou colocar para você bem breve aqui, para que você possa ter uma visualização da leitura, mas nós não vamos ler porque é muito extenso. Então veja aí a leitura bíblica em classe, enquanto eu falo do objetivo geral. O objetivo geral é compreender o real significado da missão do evangelista, ou de evangelista, né? E como todas as nossas lições, nós temos aqui os objetivos específicos, que no decorrer da nossa aula nós colocamos para você e colocamos também os subtópicos do tópico dos objetivos específicos, para que você possa acompanhar conosco, tudo bem? Então tá, lição de número 4, o trabalho e atributos do ganhador de almas. Vamos discorrer conosco aqui, nesta lição bíblica, que nós vamos estar neste dia aprendendo com todos os nossos ouvintes. Meu prezado amigo, veja bem, todo aquele que é discípulo de Cristo, ele tem a importante tarefa de ganhar almas. Então, logo, nesse sentido, todos nós que somos discípulos, nós nos tornamos também um evangelista. O evangelista porque nós anunciamos as boas novas, nós anunciamos o evangelho. O evangelho é as boas novas de salvação. Então nós nos tornamos evangelistas porque somos discípulos de Jesus. Só que evangelista também é um dom ministerial, que deixou Paulo descrito em Efésios capítulo número 4, versículos número 11, onde ele fala sobre os dons ministeriais. Então o evangelista é alguém que é chamado por Deus e é ordenado pela igreja para exercer de forma integral ou de forma concentrada esse trabalho que é a evangelização, que é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Então é o que nós atualmente chamamos de full time, é aquele que está 24 horas, teoricamente falando, dedicando a sua vida ao ministério evangelístico, à proclamação, ao anúncio das boas novas àqueles que estão perdidos. Então, o evangelista é aquele que proclama o evangelho. Vamos para o tópico de número 1. Tópico de número 1, o evangelista, ganhador de almas. Ponto 1, definição. Então, nós acabamos dando já na introdução a definição de evangelista. A igreja, ela não pode estar provida de evangelista. Isso porque o evangelista é o mensageiro das boas novas. Então, se a igreja está desprovida de um mensageiro de boas novas, a igreja não tem evangelista, logo não tem ganhador de almas, logo a igreja não cresce. Então, o evangelista é aquele que é o mensageiro de boas novas. É o obreiro vocacionado por Deus e ordenado pela igreja para ocupar este tão importante ministério. O evangelista, muitas vezes, ele chega até a desempenhar, ele faz o papel do missionário. O evangelista, ele proclama o evangelho a tempo e a fora de tempo, em todo e qualquer lugar.
É o caso de Felipe, que é o da nossa leitura bíblica em classe, o nosso texto base. Felipe era um dos 7 diáconos da igreja primitiva que tornou-se um exemplo de evangelista. Então, evangelista é o mensageiro das boas novas. Ponto de número 2, o evangelista no Antigo Testamento. Ora, no Antigo Testamento também tinha os portadores de boas novas, os arautos, também tinha. Lembra da lição de número 2? A lição de número 2 ela trazia como tema Deus, o primeiro evangelista. Mas eu me lembro que nós falávamos que, além de Deus ser o primeiro evangelista, Adão também se tornou um exímio evangelista, porque ele evangelizou os seus filhos. Eu poderia falar também de Noé como um grande evangelista, haja vista que em Gênesis ele ganha o título de pregoeiro da justiça. Ele anunciava também boas novas. Noé era o evangelista no Antigo Testamento. Eu poderia falar de Jonas. Lembra que eu disse que o evangelista ele faz a obra de um missionário? Pois muito bem. Jonas era um missionário aos gentios no Antigo Testamento. Jonas fez a obra de um evangelista. Ele levou uma mensagem de salvação para o povo da cidade de Nínive. Aí, encerrando aí o Antigo Testamento, eu poderia falar de João Batista. João Batista que foi o arauto de Cristo, que ele fez aí a mediação do antigo pacto para o novo pacto. Ele foi aquele que preparou o caminho para que o evangelista por excelência viesse proclamar a palavra libertadora para a humanidade. Então João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, ele foi um verdadeiro evangelista. Ponto de número 3, o evangelista em o Novo Testamento. Então veja bem, eu estou encerrando o ponto de número 2, que é o evangelista no Antigo Testamento, já falando de João Batista. E eu inicio o ponto de número 3, também falando de João Batista, que foi um verdadeiro exemplo de evangelista lá no Antigo Testamento e também se tornou ali no início do Novo Testamento, antes de Jesus iniciar o seu ministério terreno. Mas no Novo Testamento nós temos um exemplo de evangelista que está na leitura bíblica em classe da nossa lição, que é Felipe. Felipe foi o primeiro dos discípulos a ser intitulado evangelista. E ele era diácono. Ele foi um dos 7 diáconos cheios de fé, cheios de sabedoria e cheio do Espírito Santo, separado para o ministério de servir, de diaconato, mas que também se tornou o primeiro a ser intitulado como evangelista no Novo Testamento. E olha aqui, a igreja cristã, a igreja primitiva, a igreja em Atos dos Apóstolos, particularmente a igreja de Jerusalém, no tempo da dispersão, quando a igreja foi perseguida e dispersa de Jerusalém, todos os membros da igreja de Jerusalém, por onde quer que eles passavam, onde quer que eles chegassem, eles já estavam indo e proclamando o Evangelho. Eles estavam pregando, anunciando as maravilhas que o Senhor Jesus havia feito na vida deles e por intermédio deles. Então a igreja primitiva se tornou grande evangelista. Por onde eles passavam, eles evangelizavam e eles anunciavam a palavra de Deus. Ponto de número 4, no tópico de número 1, evangelista na igreja da era cristã, ou evangelista na era da igreja cristã. Então vamos falar praticamente do nosso século, da nossa era aqui agora, né? Grandes evangelistas surgiram na história da igreja. A própria lição da Escola Bíblica Dominical, ela fala de alguns nomes, de alguns homens que foram grandes evangelistas. E eles provocaram um verdadeiro avivamento ao proclamar o Evangelho. Eu poderia falar aqui, como a própria lição fala, de John Wesley. Eu poderia falar dos fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg,
Gunnar Wingre, eu poderia falar depois, já nos nossos dias, de Bernard Johnson, grande evangelista da nossa época. Eu poderia falar de John Wesley, que também trouxe um avivamento enorme, proclamando o Evangelho. Mas eu poderia falar de Moody também. Eu poderia falar de Jonathan Edwards, que foram verdadeiros evangelistas da era cristã. Eu poderia falar também de Billy Graham, como Billy Graham foi um verdadeiro evangelista. Quantas milhares de almas foram salvas por estes evangelistas na era da igreja cristã. Usando programas televisivos, nós vimos milhares de pessoas se prostrarem aos pés de Cristo, aceitando Jesus como seu Salvador, porque estes homens proclamaram o Evangelho. Infelizmente, os programas televisivos hoje já não têm tanto foco evangelístico, já não querem mais proclamar o Evangelho. Enfim, embora a nossa aula não seja para isso, eu só estou lembrando para os nossos irmãos os grandes evangelísticas da era da igreja cristã. E a igreja ainda tem que nós possamos usar todos os meios de comunicação possível para evangelizar, para expandir o reino de Deus e que outras milhares de pessoas possam ser alcançadas pela palavra. Quem sabe você que nos ouve, eu quero te dizer que o Evangelho, ele é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Creia na palavra, creia no Evangelho de Jesus, creia no sacrifício que Jesus fez por mim, por você, e você receberá libertação, e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus te abençoe e receba esta palavra em nome de Jesus. Tópico de número 2, na nossa lição, ela vai falar sobre atributos de um evangelista. E nós temos 4 subtópicos que eu coloco para você aqui. Olha aqui. O amor às almas, conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade plena e disponibilidade. Tiro 3, deixo só um, o amor às almas. Olha aqui, o Evangelho, ele fala do amor de Deus para as pessoas. E se nós somos portadores do Evangelho, logo, o Evangelho é a palavra. Então nós somos portadores também deste amor. Então nós precisamos ter, precisamos viver e precisamos sentir este amor pelas almas perdidas. Um evangelista que não sente amor pelas almas perdidas, que não sente compaixão pelas almas perdidas, não se sentirá comovido a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas, a anunciar o reino de Deus, a anunciar uma nova vida para essas pessoas. Então o evangelista, ele precisa sentir, ter, viver este amor que é produzido pela palavra de Deus, para que ele possa ser comovido a pregar a essas pessoas. Já dizia Paulo, escrevendo aos Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Então nós somos aqueles que são portadores do Evangelho, portadores da palavra, logo somos portadores deste amor que nós queremos que os outros também conheçam. Temos que ter amor por aqueles que estão perecendo. As almas perecem porque estão presas, estão amarradas, algemadas, encarceradas pelo pecado, pelo diabo. E o amor que nós temos pelas almas vai nos fazer ir aonde for necessário, para que eles possam também, assim como eu e você, ser livre, liberto e ter uma esperança de vida eterna. E só o Evangelho, só a palavra de Deus, só o sacrifício vicário e expiatório de Jesus pode fazer isso. Temos nós este amor pelas almas perdidas. Foi este amor pelas almas que fez com que Felipe, que era um diácono, fosse para Samaria, uma grande metrópole. E a Bíblia diz que muitos sinais, prodígios e maravilhas eram feitas pelas mãos de Felipe. Deus usava ele de forma extraordinária, pelo amor que ele tinha pelas almas. Foi este amor pelas almas que fez com que Felipe ouvisse a voz do Espírito Santo e saísse de Samaria e fosse para as bandas do sul, de Jerusalém, para Gaza. Não tinha ninguém, mas ele ficou aguardando o momento do Espírito Santo impulsioná-lo. Quando aquela carruagem passou,
e lá tinha um homem carente e necessitado. Isso falaremos depois. Então foi este amor que impulsionou Filipe a levar a palavra de Deus. Paulo chegou a dizer para os irmãos da igreja da Galácia que ele sentia dores como se estivesse pronto para dar a luz, dores de parto por aqueles irmãos da igreja da Galácia. É o amor que Paulo tinha pelas almas perdidas. Sintamos este amor, querido, que é o atributo de um evangelista. Seguindo aqui no nosso subtópico, de número 2, o conhecimento da palavra de Deus. Então, além de ter amor pelas almas, o evangelista precisa ter conhecimento da palavra de Deus. O que teria acontecido com Felipe se ele não conhecesse as Escrituras? Teria ele ganhado o eunuco para Jesus? Como seria? Olha que situação. Como seria se Felipe não conhecesse a parte das Escrituras que eunuco estava lendo, que estava inserido no rolo do profeta Isaías? Se Felipe não tivesse conhecimento que aquela parte da Escritura estava se referindo ao Cordeiro de Deus, como ele poderia explicar para eunuco a salvação em Cristo Jesus se ele não conhecesse a palavra, o fundamento do Evangelho? Por isso já dizia Oséias, no capítulo de número 6 e no versículo de número 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso, um dos atributos do evangelista é ter conhecimento da palavra de Deus. Quando Paulo escreveu para a igreja em Roma, no capítulo 15, e no versículo de número 4, ele deixou escrito assim: porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que nós tivéssemos conhecimento. Então a Escritura está aí para nós estudarmos, para nós adquirirmos conhecimento, intimidade e nos familiarizar com ela, para poder pregar com autoridade e com poder e ousadia a palavra de Deus. Atributo do evangelista: conhecimento da palavra de Deus. Ponto de número 3 do tópico de número 2: espiritualidade plena. Olha aí. Olha o exemplo de um homem cheio do Espírito Santo. Filipe. A Bíblia diz que ele, como um dos 7 que foram separados para o importante ministério de servir, tinha que ser cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Este homem era um homem cheio do Espírito Santo, uma espiritualidade plena. E o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento para este ministério evangelístico que o Senhor Jesus deu para a sua igreja. Haja vista que quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse em Lucas 24, 44, 49, lá para frente, ele disse assim: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E somente depois de estarem revestidos de poder, que o Senhor Jesus os designou a ser testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e aos confins da terra. Então, ser cheio do Espírito Santo concede ao crente uma espiritualidade plena para anunciar o Evangelho. Veja Jesus, capítulo de número 4 de Lucas. A Bíblia diz que após ser batizado pelas águas por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Mateus capítulo 3, versículo 16, registra sobre isso. Agora, olha o que Jesus disse em Lucas capítulo de número 4 e versículo de número 18. Olha o que ele disse no versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fez isso porque o Espírito Santo é sobre ele, espiritualidade plena. Pedro e os que com ele estavam no cenáculo, aguardando
Este revestimento de poder que Jesus disse a eles que aguardassem, eles foram cheios do Espírito Santo. E uma vez revestido, uma vez capacitado, eles saíram a pregar o Evangelho. Então o ministério evangelístico, ele é confirmado com sinais, com prodígios e com maravilhas concedido pelo Espírito Santo por aqueles que foram revestidos e por aqueles que têm uma espiritualidade plena. E vamos falar agora sobre a disponibilidade, ponto de número 4 do tópico de número 2. Disponibilidade. Olha aqui, o próprio ID de Jesus, por si só, ele já exige essa disponibilidade de cada um daquele que se tornou discípulo de Jesus. É claro que nós adoramos a Deus, cultuamos ao Senhor, cantamos hinos em louvor ao seu nome, rendemos graças a Ele. Isso nós fazemos no templo. É um momento de adoração, é um momento de culto racional que nós oferecemos a Ele. Mas o nosso serviço cristão não se limita a estar nos cultos. Ali é um momento de adoração. É um momento para os cristãos se aproximarem de Deus e renderem-se aos pés dele. E se revestirem do poder, se revestirem do Espírito Santo e ter uma espiritualidade plena. Mas o nosso exercício cristão, ele na verdade acontece fora do templo. Quando nós anunciamos a palavra, quando nós damos testemunho da palavra, quando nós em meio às trevas estamos brilhando como luz deste mundo, como sal desta terra. Então o próprio ID de Jesus já exige uma disponibilidade. E Felipe, que é o protagonista da leitura bíblica em classe, protagonista no que diz respeito a ser humano. Ele era o ser humano que Deus usou como o primeiro evangelista, o primeiro homem a receber este título. Felipe, ele tinha esta disponibilidade. Felipe era um homem casado. A Bíblia dá testemunho dele, a lição dá testemunho dele, que ele tinha 4 filhas, e elas ainda eram virgens, e elas profetizavam. E contudo, Felipe cuidava em pregar o Evangelho, anunciar a palavra, mas cuidava também da educação religiosa e espiritual de sua família. Então Felipe não desprezou a sua família, haja vista que as 4 profetizavam. Então as 4 estavam dando testemunho do ministério que Deus confiou a Felipe. Felipe, ele tinha tal disponibilidade que ele ia para Samaria, ele foi para Gaza, ele foi para Azoto, ele foi para Cesareia, e aonde estava ele anunciava a palavra de Deus. Olha aqui, disponibilidade. Olha o que o apóstolo Paulo disse para os irmãos também da igreja de Roma, no capítulo de número 1, de versículo de número 14 e 15. Olha o que Paulo disse: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então Paulo ele estava pronto, isso é disponibilidade. Discursando na sua despedida aos irmãos, aos anciãos da igreja de Éfeso, em Atos dos Apóstolos 20 e 24, Paulo ele disse assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estejamos também, queridos, disponíveis para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra, porque nós somos ganhadores de alma. Isso aqui são atributos do ganhador de alma. Tópico de número 3, o trabalho de um evangelista. Ok. Então o trabalho de um evangelista é proclamação do Evangelho, são os subtópicos, né? Apologia da fé cristã, eu coloco para você. E integração do novo convertido. Fica só um, proclamação do Evangelho. Olha, o subtítulo já está dizendo, né? Proclamação do Evangelho. Já está dizendo que este é o trabalho do evangelista. O trabalho do evangelista é proclamar, é anunciar o Evangelho em todo lugar e a todas as pessoas.
Ele, na verdade, é o ganhador de almas, ele é o arauto, é o anunciador de boas novas, porque esse é o trabalho dele. Ele foi constituído por Deus para este serviço da igreja, que é anunciar o Evangelho e ganhar almas para o reino de Jesus. Ponto de número 2, do tópico 3, apologia da fé cristã. Ora, além de anunciar as boas novas do Evangelho, além de anunciar a fé em Jesus Cristo, o evangelista, ele precisa estar preparado também para defender a sua fé, defender o seu estandarte, a sua bandeira. Porque enquanto nós pregamos, enquanto nós evangelizamos, fazemos particularmente aí o evangelismo pessoal, nós sempre vamos nos deparar com os contradizentes. E olha, eles usam a própria Bíblia para querer nos confrontar. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus para poder também defender a nossa fé, fazer uma apologia à fé cristã. Por isso, o evangelista ele precisa estar preparado, conhecendo a palavra de Deus. Como já citei um texto e volto a citá-lo, Oséias 6,3, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus, porque maldizentes, contradizentes, heréticos, falsos ensinadores, falsos profetas, heresias, nós vamos encontrar muito, e nós precisamos combatê-la com a palavra de Deus. A igreja primitiva sofreu muito com isso. Em todas as suas cartas, Paulo, ele combateu os falsos mestres, mostrando nas Escrituras que Jesus é o Cristo. Ponto de número 3, do tópico de número 3, o trabalho de um evangelista é a integração do novo convertido. Eu lendo esse tópico aqui, eu me lembrei que na lição de número 1, que nós falávamos sobre o que é evangelismo, o que é evangelização, nós falamos ali que o alvo da evangelização é tríplice. A evangelização ela tem como objetivo salvar o perdido, restaurar os desviados e edificar os crentes. Ao mesmo tempo que você evangeliza, você salva os perdidos, restaura o desviado e o próprio crente ele é edificado enquanto ele está evangelizando. Mas a evangelização, além deste alvo tríplice, a evangelização também ela compreende discipulado, batismo e integração do novo convertido. Então nós não podemos ignorar a vida social do recém-convertido. Nós precisamos trabalhar de tal forma que ele seja integrado ao corpo de Cristo e jamais volte às suas origens pecaminosas. Nós temos que integrá-lo, porque evangelizar não é só anunciar as boas novas, é fazer com que este que foi alcançado pelas boas novas seja integrado ao corpo de Cristo, faça parte deste corpo místico chamado igreja, que tem como cabeça Cristo. Então, ganhar almas é importante. Cuidar das almas é extremamente necessário. Integração do novo convertido ao corpo de Cristo. Então nós temos a sublime tarefa de evangelizar. E temos a brilhante tarefa de educar religiosamente aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Temos a brilhante tarefa de discipular, de enraizar o novo crente na palavra de Deus, de fundamentar ele na palavra, para que os ventos de doutrina que possam soprar em seus ouvidos não o distanciem do verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Cuidar das almas é extremamente necessário. Isto é integrar o novo convertido ao corpo de Cristo. Concluindo a nossa pré-aula deste domingo, que é a lição de número 4. Muito bem, eu gostaria de dizer que o maior destaque evangelístico da igreja primitiva, a gente precisa reconhecer, está em Filipe. Olha que Filipe foi separado para ser diácono. Era para cuidar particularmente da ação social da igreja.
Cuidar das viúvas gregas que estavam sendo desprezadas em relação às viúvas hebreias, judias. Era esse o trabalho. Os apóstolos iam cuidar da palavra. Mas veja você, Filipe tinha uma chamada tão grande, tinha um fervor no seu coração, uma chama do Espírito, um revestimento, que ele precisou anunciar as boas novas. Ele se tornou um grande evangelista. Então façamos também a obra de um evangelista. A responsabilidade é de todos nós. Todos nós somos responsáveis em anunciar esta tão importante palavra. É o trabalho, o atributo do ganhador de almas. Então vamos anunciar a tempo e a fora de tempo esta preciosa palavra de Deus. Deus te abençoe, meu amigo, por estar conosco nesta videoaula. Eu agradeço a Deus por me dar esta oportunidade de compartilhar com você, estar discorrendo a nossa lição bíblica da escola dominical. Com muita humildade, a gente faz isso aqui. O conhecimento nosso não é tão grande assim, mas um pouco da graça de Deus que está sobre a nossa vida, nós queremos compartilhar com você, facilitar, te dando um recurso para que você possa ter um recurso a mais para compartilhar com seus alunos. Então, muito obrigado por você estar acessando os nossos vídeos. E eu conto com você na próxima lição, a de número 5, nós vamos falar sobre a evangelização urbana e suas estratégias. Muito bom! Uma aula extremamente importante para nós. Olha aí, evangelização urbana e suas estratégias. Eu espero você, tá bem? Muito obrigado por sua participação. Fique com Deus e tenha uma boa aula em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém.